estar aqui com vocês hoje, na segunda semana nacional do ACS e primeira semana do ACE. Meu nome é Graciele, estou como referência técnica de promoção à saúde na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e também como aluna do mestrado em Cuidado Primário em Saúde da Unimontes. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alimentação saudável. Eu começo então com uma reflexão. Como está a sua alimentação? Nós sabemos que uma dieta saudável ajuda a nos proteger contra doenças, contra desnutrição e nos traz saúde e qualidade de vida. Como está a variedade de alimentos que você consome? Você tem se dedicado ao preparo das suas refeições? Como está o ambiente que você come? É sempre na correria ou você dá tempo para se alimentar de maneira tranquila, com a família? E a quantidade de alimentos que você consome está adequada? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Trago então para vocês aqui o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia é um instrumento de trabalho do ACE no dia a dia com a comunidade. Ele traz uma série de orientações sobre alimentação saudável e como trabalhar esses aspectos com a população e, de maneira geral, para nós mesmos. Mas você, ACS, você, ACE, tem utilizado o guia? Vamos iniciar com alguns conceitos básicos trazidos por ele. O que é um alimento in natura? Os alimentos in naturas são alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais. Eles são adquiridos para consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Ou seja, são os alimentos que nós consumimos sem nenhum tipo de processamento. E alimentos minimamente processados? Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura, mas que foram submetidos a alguns processos, como limpeza, remoção de partes, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, congelamento, entre outros processos similares, mas sem adição de açúcar, óleo, gorduras ou sais. Os alimentos processados, eles já são fabricados pela indústria ou de forma caseira, mas com a adição de sal, açúcar, óleos e outras substâncias que visam aumentar ali a sua durabilidade e sabor. Eles são alimentos derivados de alimentos in natura e são considerados, de certa forma, o próprio alimento, mas com a adição de algumas substâncias. Já os alimentos ultraprocessados são produtos altamente industrializados. Eles passam por diversas etapas de processamento, e são acrescidos de ingredientes que não estamos muito familiarizados com os nomes, como corantes, emulsificantes, conservantes, aromatizantes. Esses alimentos, eles são formulados para serem duráveis, atraentes, práticos, mas ao mesmo tempo são ricos em açúcar, gordura, sódio e muito pobre em nutrientes. Dessa forma, o guia traz para a gente algumas recomendações. Munidos desses conceitos, então, do que é um alimento in natura, processado, minimamente processado e ultraprocessado, vamos pensar em que alimento estamos consumindo. A primeira recomendação é: faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Ou seja, esses alimentos são aqueles que mais devem estar presentes no nosso dia a dia, compondo a maior parte dos nossos alimentos nas nossas principais refeições. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, apenas para dar um pouco mais de sabor aos alimentos in natura. O excesso desse tipo de nutriente podem gerar doenças como diabetes, hipertensão e levar a aumento de peso, causando sobrepeso e obesidade. Limite o uso de alimentos processados.
consumindo-os em pequenas quantidades. Uma vez que a eles foi adicionado açúcar, sal e gordura, esses alimentos perdem algumas características e podem ser não tão saudáveis se consumidos em grandes quantidades. Assim sendo, temos que consumi-los apenas como parte da nossa alimentação, apenas como ingredientes. Por fim, evite alimentos ultraprocessados. Esses alimentos não devem ser consumidos. E se consumidos, eles devem ser consumidos esporadicamente, porque em sua composição eles não são saudáveis como os alimentos in natura e minimamente processados. Nós temos o que nós chamamos de regra de ouro. O guia nos traz que essa regra é uma regra muito importante que devemos levar como uma regra realmente de ouro para a nossa alimentação. E ela é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processado e em preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Ou seja, prefira sempre alimentos da base natural. Evite aqueles alimentos ultraprocessados. Outras orientações são trazidas pelo guia: comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Você tem dado importância àquele momento de se alimentar? Você come com calma, devagar, conversando, aproveitando, degustando a sua refeição? Ou na correria do dia a dia do atendimento ao paciente, você acaba beliscando ou comprando na rua coisas que não são saudáveis? Outra orientação é fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Nós sabemos que supermercados e muitas mercearias nós encontramos muito mais alimentos ultraprocessados. Isso pode influenciar a nossa escolha de alimentos. Então vamos dar preferências ali a sacolões, a feirinhas, a feiras de agricultores familiares, que são ambientes onde nós encontramos uma grande variedade de alimentos in natura, em detrimento de alimentos ultraprocessados. Nós precisamos ainda desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Nem todos acham que têm essas habilidades, mas elas podem ser aprendidas e adquiridas. Basta nos esforçarmos para tentarmos fazer no dia a dia. A vida de todo mundo anda muito corrida, nós sabemos que não é fácil, mas é importante adquirirmos certas habilidades para que possamos ter na nossa mesa refeições saudáveis. Outras orientações que trazem no guia, são trazidas no guia, são planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Você já pensou nisso? Nós damos espaço para tantas outras coisas na nossa vida, às vezes ficamos ali facilmente 30 minutos, 1 hora em frente ao celular, mas falamos que não temos tempo de nos dedicar ali 40 minutos para o preparo de uma refeição. A alimentação, ela é muito importante para a nossa saúde. Nós devemos trazer esse tempo e dar a importância que ela merece. Então, separe ali um tempinho do seu dia para preparar as suas refeições. Se você achar difícil preparar durante o almoço, deixe algo pronto na sua geladeira no dia anterior, congele porções, faça algo para facilitar a sua alimentação naquele momento de correria. Quando você precisar fazer a sua alimentação fora de casa, dê preferência por locais que servem refeições feitas na hora, né? O restaurante, por exemplo, ao invés de frequentar lanchonetes ou comprar aquele salgadinho de pacote rápido ali no supermercado com refrigerante, em substituição a uma refeição. Seja crítico quanto às informações que você recebe. Hoje nós sabemos que a internet é cheio, né, de orientações pouco baseada em estudos e evidências científicas. A indústria de alimentos, ela tem uma série de propagandas prometendo ali milagres com superalimentos, quando nós sabemos que, na verdade, um único alimento não faz milagre. Uma refeição
variada e balanceada é o que vai trazer saúde ao seu dia a dia, trazer ali refeições balanceadas e estruturadas para que você possa se alimentar de maneira adequada. Eu agradeço a todos pela pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje falando com você, a CE, com você, a CS, e peço a vocês que coloquem mesmo em prática aquilo que vocês ensinam para a população, né? Vamos, pegar o guia, alimentar para a população brasileira e fazer dele, né, o nosso instrumento de trabalho, mas também um guia para o nosso dia a dia, para que a nossa alimentação seja adequada e nós possamos ali, né, viver uma vida saudável, de qualidade, com alimentação rica em nutrientes. Muito obrigada.